Você acredita em destino? Não o destino místico de cartas de tarô. Falo do destino biológico, genético e estatístico. Em Bruylock, enquanto todos gritam sobre ego e milagres, um jogador chamado Hugo olha pra vocês e ri. Ele é o volante da seleção francesa sub-20, um membro da nova geração mundial, e a arma dele não é o chute, é a filosofia que pode destruir seus sonhos em segundos. A teoria do destino adequado. Hugo não acredita em sorte, não acredita em superação emocional e rejeita qualquer narrativa baseada apenas em motivação. Para ele, futebol e vida não são contos inspiradores, são sistemas previsíveis que respondem a variáveis claras. Cada pessoa nasce dentro de um conjunto específico de condições, um corpo com certas alavancas e limitações, uma mente com padrões próprios de processamento e um tempo de resposta que não muda apenas porque você quer. Esses fatores formam um intervalo de atuação possível. Não é opinião, é estrutura. Na visão do Hugo, o maior erro humano é insistir em papéis incompatíveis com esse intervalo. Ele não condena sonhos, ele questiona a coerência. Você pode desejar ser atacante, mas se sua leitura de jogo é tardia, se sua explosão não sustenta duelos constantes, se sua tomada de decisão falha sob pressão, então insistir nesse papel não é ambição, é apenas uma má alocação de recursos. Hugo observa o campo como um tabuleiro. Ele não pergunta o que você quer ser, ele analisa o que você entrega quando o jogo aperta. E é aqui que entra um detalhe que quase ninguém percebe. Enquanto outros jogadores se inflamam, discutem ou provocam, o Hugo lê. Ele se afasta do barulho, abre um livro e não para parecer intelectual, mas porque para ele tudo é texto e precisa ser decifrado. É como se jogadores são frases, movimentos são padrões e o jogo inteiro é um sistema que pode ser interpretado. Enquanto os outros tentam sentir o futebol, o Hugo tenta entendê-lo. Ler para ele não é fuga, é preparação, porque quem entende a estrutura não precisa acreditar em milagres. Essa teoria do destino adequado deixa muitas pessoas desconfortáveis porque ela confronta um medo profundo, raramente verbalizado. E se eu nunca for naturalmente compatível com aquilo que mais desejo? Essa pergunta desmonta narrativas inteiras, porque sonhar é confortável, mas confrontar limites exige maturidade psicológica. Hugo representa um mundo que não valida intenções, apenas os resultados. O mercado não pergunta o quanto você tentou, a estatística não se comove com o esforço, e a seleção natural não premia boas intenções. Ele verbaliza aquilo que a maioria percebe tarde demais. Há caminhos que exigem mais do que paixão, e o aspecto mais cruel dessa filosofia é que ela frequentemente parece correta. Muitas pessoas se esforçam a vida inteira sem jamais atingir a excelência real, não por falta de vontade, mas por desalinhamento estrutural, e é isso que torna o Hugo perigoso. Ele não mente, ele apenas fala cedo demais. Mas é exatamente nesse ponto que a teoria do Hugo começa a falhar. Hugo enxerga o ser humano como um sistema fechado, como se o ponto de partida definisse de forma rígida o ponto final. Ele confunde condição inicial com sentença definitiva. O que ele ignora não é detalhe, é o fator mais poderoso do desempenho humano: aprendizado adaptativo. O cérebro muda sob repetição direcionada, a leitura de jogo evolui com exposição correta, e a tomada de decisão melhora quando o erro é analisado, não evitado. Controle emocional não é um dom, é treino sob estresse controlado. Nada disso nega a genética, mas tudo isso altera o resultado. Hugo mede com precisão o início da corrida, mas ignora o impacto acumulado do processo. Ele entende dados, mas subestima o tempo. Agora eu vou te ensinar um conceito único que você provavelmente nunca ouviu falar antes: o falso predestinado. Vamos lá. O falso predestinado nunca nasce em vantagem, ele nasce em conflito. Enquanto o predestinado real cresce ouvindo que ele é especial, que nasceu com um dom acima da média, que ele foi feito para aquilo, o falso predestinado cresce cercado por sinais de inadequação. Ele tenta e percebe que não acompanha. Ele observa e entende que sempre está um passo atrás. Ele insiste e sente o peso de competir em um jogo que não foi desenhado para ele. E aqui é onde a maioria para, mas é exatamente aqui que o falso predestinado começa, porque ele não interpreta o atraso como um fracasso, ele interpreta como informação. Se eu não chego primeiro, então o caminho não é velocidade. Se eu não ganho no físico, então o jogo não pode ser físico. E se eu não imponho presença, então eu preciso impor a lógica. O falso predestinado não tenta vencer o jogo original, ele reescreve o jogo. Esse é o ponto que destrói a leitura do Hugo. Hugo enxerga talento como algo que emerge naturalmente. O falso predestinado entende talento como algo fabricável. Ele desmonta o desempenho em partes menores. Decisão
visão, tempo, posicionamento, leitura e antecipação, e trabalha cada uma como se fosse uma peça isolada. Enquanto o talento natural age por instinto, o falso predestinado age por simulação. Ele pensa antes de agir, depois age até não precisar mais pensar. E é por isso que de fora parece dom, mas por dentro é construção repetitiva até virar reflexo. E aqui está a parte mais desconfortável e mais importante também. O falso predestinado não acredita em si mesmo no início, ele acredita no processo, quando ainda não há motivo para acreditar nele. E isso o torna perigoso, porque ele não depende de confiança emocional, ele depende apenas do sistema. Ele cria rotinas que funcionam mesmo nos dias ruins, cria padrões de treino que não exigem motivação e cria hábitos que continuam existindo mesmo quando a esperança falha. Enquanto o escolhido oscila com o próprio ego, o falso predestinado cresce em silêncio. E aqui nasce a maior ilusão. Quando ele finalmente começa a vencer, o mundo chama de destino. Dizem que estava escrito que sempre teve algo diferente e que era só questão de tempo, mas isso é mentira. O que houve foi engenharia invisível. O falso predestinado não nasceu pronto, ele se tornou inevitável. E é por isso que ele assusta tanto personagens como Hugo, porque Hugo prevê o futuro olhando para o passado. O falso predestinado cria um futuro que não existia nos dados. Ele não quebra o sistema gritando, ele quebra o sistema funcionando fora da previsão. E no momento em que ele vence, a lógica ainda diz que ele não deveria estar ali. E é exatamente por isso que ele está. O erro real não é reconhecer limites. O erro é se render a eles cedo demais. O falso predestinado aceita a realidade inicial como um ponto de partida, mas não como uma prisão. Ele pergunta o que eu posso maximizar com o que eu tenho agora. Se o jogo exige leitura, ele estuda padrões até antecipar jogadas. Se exige físico, ele otimiza alavancas, não fantasias. Se exige posicionamento, ele entende o espaço antes de disputar a força. Ele não tenta ser completo. Ele escolhe uma vantagem específica e a leva a um nível absurdo de eficiência. Aqui está a verdade ignorada em Brilhock. Talento bruto impressiona, mas clareza estratégica sustenta. Hugo é brilhante, mas limitado pela própria convicção. Ele acredita tanto no destino que nunca testa a possibilidade de superá-lo. Você pode fazer diferente. Aceitar limites não é desistir, é escolher batalhas com inteligência. A pergunta final não é sobre futebol, é sobre você. Você vai aceitar o papel que te deram ou vai se tornar o erro estatístico que ninguém previu? Eu sou o Hyorin e lembre-se, o impossível só existe para quem teme tentar.